Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Prazerzão receber todos vocês aqui com a gente todos os dias trazendo aquele bate-papo sobre esporte com todo mundo. Geralmente a gente traz um pouco mais de enfoque no futebol e é o que a gente vai fazer hoje, falando da Série C e também da Série B do Campeonato Brasileiro. Começando pela Série C, com o Azulão do Mutange, que finalmente conseguiu a sua primeira vitória na competição, levando alegria para o torcedor do CSA, que estava muito preocupado, já que essa primeira vitória não vinha, mas veio no sábado diante da equipe do Náutico. O Azulão venceu por 2-1, aí na tela o placar, resultado final do jogo, que deu essa tranquilidade, gols de Thiago Marques e Igor Bahia para o Azulão do Mutange, os dois centroavantes da equipe marcando, fazendo o gol e levando alegria para o torcedor do Azulão. Resultado importantíssimo, não só pelos pontos que o CSA conquista com a vitória, mas principalmente por tirar aquele peso de conseguir a primeira vitória, visto que as coisas estavam muito enganchadas no CSA. O CSA, nas duas primeiras partidas, fez 1-0, tomou um empate e isso estava ficando incomodando bastante o torcedor. E essa vitória traz a tranquilidade para o técnico Igor Magalhães trabalhar o CSA na partida de meio de semana pela Copa do Brasil e no final de semana pela Série C. Vamos fazer o seguinte, o Marcos Souza vai colocar na tela aí os gols do CSA para a gente acompanhar. Aliás, gols da partida na realidade, tá? Primeiro gol ali do Thiago Marques, aproveitando o cruzamento que veio da esquerda, o rebote da bola ali aos 24 minutos do primeiro tempo. E o Thiago Marques abrindo o placar para a equipe do Azulão do Mutange. Tá ali a jogada ali do Cachoeira pelo lado esquerdo. Ele fez o cruzamento, na realidade um passe por elevação. O Enzo cruzou, o bate e rebate ali com o Brian. E aí o Thiago Marques abrindo o placar para o CSA. A torcida do CSA estava comemorando ainda. E aí, mais uma vez, o gol. E aí a equipe do Náutico conseguiu empatar a partida com o Paulo Sérgio, ex-jogador do CSA, né? Recebeu o passe ali entre a zaga lateral esquerda e a zaga do CSA e finalizou de direita, empatando o jogo ainda no primeiro tempo, 36 minutos do primeiro tempo. 10 minutos depois do CSA abrir o placar, acabou tomando o empate da equipe do Náutico, que aí ficou aquela preocupação do torcedor do CSA, parecia que o filme ia se repetir, né, do que aconteceu nas últimas partidas. Mas aí, 30 minutos do segundo tempo, o Náutico já estava com um jogador a menos, cruzamento do escanteio ali do Enzo, o Thiago Marques cabeceia, a bola fica pingando ali na área e o Igor Bahia, com o faro de artilheiro que tem, fez o gol da vitória do CSA, o gol do desafogo. A comemoração do Igor Bahia já mostra que é o desafogo. A gente vai ver ele no final, ele se deitando no chão e chorando, se emocionando pelo gol, porque tira esse peso, né? Mas aí, aproveitando a falha da zaga do Náutico, o Igor Bahia fez o gol da vitória. Tá aí o banco do CSA comemorando, o técnico Igor Magalhães comemorando esse gol da vitória. Tá aí o Igor Bahia, vai se jogar ali no chão, se emocionou com o gol, como eu disse, por tirar esse peso, né, dessa primeira vitória que estava batendo na trave, aí o CSA não conseguia. Já era a segunda partida em casa que o CSA fazia na competição, a terceira na Série C e a vitória não saía. Mas aí com gols do Thiago Marques e do Igor Bahia, o CSA conseguiu essa vitória. Vamos ouvir o técnico Igor Magalhães analisando a partida de sábado diante da equipe do Náutico. Vamos acompanhar. Hoje a gente sabia da dificuldade, nós começamos muito bem o jogo, muito lustros, com muita saída, principalmente com saída com movimentações dentro daquilo que nós trabalhamos, os atletas encorajados para poder fazer. É lógico que a partir do momento que você vai desafiando o adversário, um detalhe ou outro, daqui a pouco o escape para ter uma tomada de decisão melhor, que faz parte do jogo. As tomadas de decisões, ela faz muito parte do jogo, mas depois que nós tomamos o empate, nós voltamos a sentir um pouquinho o baque. Dentro da naturalidade do jogo, o adversário ganhou confiança, né? Envolveu muito pelos corredores, né? E aí a gente foi tendo um pouco mais de dificuldade. Mas no segundo tempo, acredito que nós sabíamos que eles iam voltar um pouquinho com um ímpeto um pouco forte. Nós aumentamos um pouco mais a estatura. E a mudança é aquela questão do treinador, do ímpeto do treinador, quando eles perderam um atleta suspenso. A gente teve a possibilidade de usar os dois centroavantes próximos, porque a gente imaginou que principalmente nós poderíamos jogar um pouco eles mais para trás, aumentar a nossa estatura no jogo aéreo, né? E com essa movimentação com os dois centroavantes, ele começa a assustar mais o adversário. Eu acredito que nós fomos felizes, principalmente os atletas, em cumprir aquelas funções que nós determinamos, que nós elaboramos como estratégia, e feliz pelo resultado. Tá aí, a sonora com o técnico Igor Magalhães. Assim, o CSA fez uma boa partida, não foi uma excelente partida.
Começou bem, aquele estilo CSA de 20 primeiros minutos muito intensos, conseguiu o seu gol aos 25 minutos do primeiro tempo, mas aí aquele mesmo vacilo, a defesa do CSA cochilou, só teve um vacilo ao longo do jogo, mas um vacilo pode ser fundamental para decidir uma vitória, uma derrota ou um empate para a equipe. E esse vacilo que a zaga do CSA deu, um espaço ali entre o lateral esquerdo e a zaga do CSA, o Marcão vacilou, a equipe do Náutico acabou empatando a partida. E certamente passou na cabeça do torcedor, do técnico Igor Magalhães, de todo mundo que estava acompanhando a partida, que o filme iria se repetir, visto que o CSA, nas 2 primeiras partidas na Série C, aconteceu a mesma coisa, abriu o placar e acabou tomando o empate. E não conseguiu, depois de tomar o empate, fazer o gol da vitória. Então esse filme passou, né? E aí o CSA, depois de tomar o gol do empate, ainda o Náutico teve algumas chances de virar o jogo. Por incompetência do ataque do Náutico, esse gol não saiu. E aí a equipe foi para o intervalo, esfriou a cabeça, o técnico Igor Magalhães trabalhou bem a equipe para que a equipe voltasse para o segundo tempo com a concentração melhor, não vacilasse, e isso efetivamente não aconteceu. A equipe do CSA voltou melhor para o segundo tempo, fez o gol da vitória. Lógico, foi um pouco facilitado por conta da expulsão do jogador do Náutico, mas o CSA não tem nada a ver com isso, precisava buscar a vitória, e o técnico Igor Magalhães mexeu muito bem na equipe quando colocou os 2 centroavantes, e através desses 2 centroavantes, os 2 ao mesmo tempo dentro de campo, o CSA conseguiu a importantíssima vitória na noite de sábado, trazendo esse desafogo, esse alívio para o torcedor que não aguentava mais bater na trave, com 2 empates seguidos na Série C, e essa vitória é o desafogo para que a equipe marche, rume forte aí para buscar, quem sabe, a classificação para a próxima fase, para a luta, para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aos resultados aí da rodada de número 3 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Londrina empatou com o Maringá em 1-1, Confiança perdeu em casa para Ponte Preta por 2-1, CSA e Náutico a gente já comentou, o Retrô venceu o Figueirense por 2-1, Itabaiana perdeu em casa para o São Bernardo por 1-0, o Ituano venceu a Tombense por 3-1. O Brusque venceu o Ipiranga por 1-0, Botafogo da Paraíba e ABC ficaram no 0-0. 2 jogos hoje à noite fecharam essa rodada de número 3, que são as partidas entre a equipe do Anápolis e o Floresta, às 19h30, e também às 19h30 o Caxias enfrenta a equipe do Guarani. Vamos à classificação após o término dessa terceira rodada, lembrando, como eu disse, ainda faltam 2 jogos, o Londrina lidera com 7 pontos, o Ituano é o segundo também com 7, Maringá é o terceiro com 7, o quarto é a Ponte também com 7 e o quinto é o Brusque com 7 pontos. Sexto, o Botafogo da Paraíba com 5, o CSA é o 7º colocado nesse momento com 5 pontos, o Retrô o 8º com 4 pontos. Se terminasse agora a competição, esses 8 seriam as equipes que passariam a próxima fase. É importante destacar que mesmo com esses 2 jogos que irão acontecer, com a finalização desses 2 jogos, o CSA não sairá do G8, né? Na realidade é o G8 aí, a Série C. O CSA no máximo perde uma posição, então ele terminará no máximo em 8º, no mínimo em 7º ao final dessa rodada do número 3. Dando continuidade, São Bernardo é o 9º com 4, o 10º é o Tombense também com 4. Com 3 pontos nós temos o Caxias, o Itabaiana, o Ipiranga, o Confiança e o ABC. O Anápolis, que é o 16º, tem 1 ponto. O Figueirense abre a zona de rebaixamento com 1 ponto também. O Náutico, que foi o adversário do CSA, é o 18º com 1 ponto somado. O 19º é o Guarani sem nenhum ponto. E o Floresta é o 20º também sem nenhum ponto. Então tá aí a Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA consegue seus 3 primeiros pontos através de vitória e termina essa rodada com 5 pontos, a princípio na 7ª posição. O Azulão do Mutange, vamos colocar na tela aí, Marcos, os próximos jogos do CSA. Meio de semana, CSA e Grêmio na quarta-feira, às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida. Jogo complicadíssimo para o CSA, que vai buscar pelo menos se manter vivo para o confronto da volta. É lógico que uma vitória é fundamental e essencial e sensacional para o CSA, mas quem sabe o empate aí não deixa de ser um resultado razoável, porque leva a decisão para o jogo da volta lá em Porto Alegre, que vai ser muito difícil, mas o CSA precisa buscar sim a vitória diante da equipe do Grêmio. E no final de semana, pela Série C, a 4ª rodada, o CSA vai jogar fora de casa contra a equipe do Ipiranga de Erechim, equipe do Rio Grande do Sul, no domingo, 16h30, outro jogo difícil do CSA. Então, uma semana aí cheia, complicada para o Azulão do Mutange, mas que a gente espera que ao final a gente traga aqui boas notícias para o torcedor do CSA. Agora vamos falar de Série B e falar do Galo da Praia. O CRB acabou empatando com a equipe do Paysandu. Com esse empate, o CRB deixou o G4 da competição. O CRB fez um bom jogo,
teve a vida assim, não vou dizer facilitada, mas que poderia, o resultado ficou um pouquinho amargo para o torcedor do Galo, porque a equipe do Paysandu teve um jogador expulso aos 15 minutos do segundo tempo, o CRB teve praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, mas faltou contundência para o Galo para conseguir a vitória, o empate, que é um bom resultado quando você analisa o empate fora de casa, sempre é um bom resultado. Porém, pelas circunstâncias da partida, acabou sendo um resultado ruim para o Galo, que se tivesse vencido, terminaria essa rodada na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aí os gols da rodada, os gols do jogo do Paysandu e CRB. Tá aí o gol do Thiaguinho, um golaço do Thiaguinho, uma jogada aqui pelo lado esquerdo, e ele abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez aí o golaço do Thiaguinho, pegou a bola aqui pela ponta esquerda, brincou com a zaga da equipe do Paysandu. Ele teve assim, contou com a sorte que o jogador do Paysandu acabou se machucando ali no primeiro momento, mas ele foi para dentro da área, driblou o segundo e chutou de perna direita, abrindo o placar para o Galo aos 40 minutos do primeiro tempo. Mas aí a zaga do Galo falhou, permitiu aí o Rainer sair jogando errado, a equipe do Paysandu roubou a bola e aos 42 o Heverson fez o gol do empate, um bonito gol também da equipe do Paysandu, dando esse alento aí pro torcedor do Papão, que ainda não venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Galo deu esse vacilo aí na saída de bola, o contra-ataque facilitando, porque a defesa estava aberta por conta, estava saindo a equipe do Galo e acabou tomando esse gol de empate da equipe do Paysandu. O CRB, eu separei um lance aí, o jogo terminou 1-1, mas eu separei um lance no final do jogo, uma chance que o CRB teve para sair com a vitória e o goleiro do Paysandu salvou. Aí o GG vai cobrar a falta, tem um rebate ali, o Mikael de cabeça vem no cantinho, e o goleiro do Paysandu faz uma defesa sensacional, impedindo que o Galo saísse. Olha só que defesa fez o goleiro do Paysandu, impedindo que o Galo saísse com a vitória, o que daria a liderança da competição para o Galo. Como eu disse, né, um empate que acabou ficando amargo por conta das circunstâncias da partida. Vamos ouvir o técnico Eduardo Barroca, o técnico do Galo, analisando a partida de ontem diante da equipe do Paysandu. É um jogo contra um adversário que vinha de um título, vinha entusiasmado, estádio cheio. Acho que a gente teve algumas dificuldades no primeiro tempo, conseguimos sair na frente, sofremos um empate ali na reta final. No segundo tempo houve o advento aí da expulsão e acho que a gente teve um controle do jogo pela bola, tivemos as nossas oportunidades, assim, acho que o Matheus Nogueira foi muito bem ali na defesa da cabeçada no Mikael, a gente finalizou de fora, a gente teve oportunidade de bola parada, mas a equipe do Paysandu se retraiu, se fechou e apostou em contra-ataque, então o jogo foi ficando perigoso, mesmo a gente com um a menos, a gente tentando propor o jogo, terminamos o segundo tempo quase com 70% de posse de bola, mas era um jogo que se a gente tentasse entrar de qualquer forma, a gente corria risco de sofrer com os contra-ataques e a gente não queria isso, né? Tá aí o técnico Eduardo Barroca, que acabou se confundindo, né? Ele disse que ficamos com um a menos, na realidade o CRB ficou com um a mais por conta da expulsão do jogador do Paysandu e assim, eu acho que faltou contundência, eu acho que faltou um pouco mais de ousadia do técnico do CRB. Eu não vou massacrar o técnico do CRB, porque o Eduardo Barroca deu minimamente uma competitividade a essa equipe do CRB que estava com muita preocupação por conta do torcedor, por parte do torcedor, que viu uma equipe muito ruim, vamos dizer assim, mas o Eduardo Barroca conseguiu dar minimamente um padrão de jogo a essa equipe. O torcedor do Galo já conhece onde são os pontos fortes da equipe, onde são os pontos fracos, e minimamente o CRB compete hoje, e isso é mérito do técnico Eduardo Barroca, mas eu entendo que faltou um pouco mais de contundência, dava para ele ter colocado o CRB um pouco mais para cima e para ir buscar essa vitória que por muito pouco não veio para a equipe do CRB. Vamos ver os resultados da rodada de número 5 da Série B, a rodada que falta um jogo para a gente fechar ela. Novo Horizontino venceu o Atlético Paranaense por 2-1, Criciúma e Remo ficaram no 1-1, Vila Nova venceu a Chape por 1-0, o Coritiba venceu o Operário por 2-0, Avaí venceu o América Mineiro por 3-0, Atlético venceu o Volta Redonda por 2-1, Amazonas e Atlético Goianiense ficaram no 1-1, Paysandu e CRB a gente já comentou, o Cuiabá venceu a Ferroviária por 1-0 e hoje nós teremos o complemento dessa rodada, às 19h30, o Botafogo de São Paulo enfrenta o Goiás. Classificação na tela para a gente acompanhar aí, nesse momento o Avaí lidera com 11 pontos, o Cuiabá é o segundo também com 11, o Vila Nova é o terceiro com 10, o quarto é o Coritiba com 10. O Galo, com o empate, acabou perdendo a posição, nesse momento é o quinto colocado com 10 pontos, saiu do G4, mas vamos ver se o Galo consegue buscar voltar para o G4, buscar a posição que ele estava antes do término dessa rodada. O
Sexto é o Atlético Paranaense com 9 também o América Mineiro, o Remo é o 8º também com 9, Novo Horizontino é o 9º com 9 também, o Goiás é o 10º com 7, a Chapecoense é o 11º com 6, 12º a Ferroviária também com 6, 13º o Atlético Goianiense também com 6, 14º o Criciúma com 5. Operário 15º com 4, 16º o Atlético com 3, aí na zona de rebaixamento, Botafogo abre a zona de rebaixamento, é o 17º com 2, Paysandu 18º também com 2, 19º é o Amazonas também com 2 e fechando a classificação na lanterna a equipe do Amazonas com 1 ponto somado apenas até o momento. Próximos jogos do Galo para a gente acompanhar, também semana cheia do Galo, jogos difíceis, né? O Galo enfrenta a equipe do Santos fora de casa pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida na quinta-feira, dia 1º de maio, às 18 horas. Jogo complicado aí da equipe do CRB, mas que pode ter a vida um pouquinho facilitada porque o momento do Santos não é bom na Série A do Campeonato Brasileiro. De repente o Galo se beneficia desse momento conturbado do Santos e consegue, quem sabe, um bom resultado lá na Vila Belmiro para voltar aqui pro Repelé com uma vantagem, quem sabe, né? E no final de semana, aliás, na semana que vem, na terça-feira, o CRB vai jogar diante da equipe do Cuiabá pela Série B, sexta rodada, aqui no estádio Repelé, às 19h30 da terça-feira da semana que vem, sexta rodada, aí o Galo vai precisar vencer, não tem outro resultado que interesse a equipe do Galo da Praia. Desde já deseja boa sorte para o CRB nesse meio de semana diante da equipe do Santos e na terça-feira da semana que vem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, diante da equipe do Cuiabá. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!